Vamos lá, informação que eu apurei aqui, e o Caramujo foi em cima ali do nome. O Cruzeiro tem uma conversa em andamento com Fagner, do Corinthians, para a lateral direita. Acho que a ideia seria um empréstimo, o Corinthians pagando uma parte, mas é informação aqui da Samuca TV. Fagner é outro aí bem experiente, né? E o bicho pega ali no setor dele quando ele joga, mas para a composição ali é o que o Cruzeiro conversa neste momento. Não tem negociação sacramentada, mas é um nome que a gente traz aqui em primeiríssima mão na Samuca TV. Fagner, lateral direito do Corinthians. Pedro Torres. Me surpreende um pouco o nome, né? O Fagner, em algum momento aí da carreira, já foi um dos principais laterais do futebol brasileiro, perdeu espaço já algumas temporadas. Assim, não sei se seria a minha opção, sinceramente. Eu pensava para essa função ali de composição um atleta talvez numa idade mais jovem, mais intermediária, e eu fico com um pouco de medo porque o Fagner é um lateral muito vigoroso, digamos assim, enquanto joga no Corinthians, mas eu não sei se no Cruzeiro ele vai contar com a mesma benevolência que a arbitragem tem para com o Corinthians, né? Então, não sei, é claro que o Samuel falou que é uma negociação que está aí no começo. Ofensivamente, o Fagner tem muita qualidade, é um atleta que faz cruzamentos muito bons, mas tem toda essa questão da idade, e aí como é que ele vai estar fisicamente aqui para poder render dentro da ideia de jogo do Cruzeiro e da ideia de jogo principalmente do Fernando Diniz. Fagner, cara, sinceramente, eu tava na expectativa do Mike, né, sabendo a negociação difícil, um cara que para alguns fisicamente, né, não conseguiu devolver muito em 2024, mas fez 40 jogos. Aí quando você se fala no Fagner, 35 anos, né, tem contrato com o Corinthians até final de 2026, é complicado. Enfim, falando sinceramente, a opinião minha do Patrick é que para a opção, o Willian, que é um cara que tem uma sequência muito grande, esperamos que seja assim também, dentro do que o mercado se apresenta, talvez não seria... Então, eu não veria com tanto maus olhos, igual muitos estão digitando aí, não. Fagner, como opção no banco de reservas, eu prefiro o Mike, né? Lógico. Mas, enfim. Eu falo mesmo, eu mesmo não me convenço, sabe? Quando eu falo. Mas, enfim, é isso. Eu tô fechado com a ala mais revoltada do chat aqui, viu, gente? Eu acho que querer o Fagner para 2025 é um absurdo, pelo amor de Deus. O Fagner fez uma temporada horrorosa no Corinthians, horrorosa. Ele tá com 35 anos. A última temporada boa do Fagner, acho que foi 2021, que a gente pode falar que ele tava jogando bem. Galera, é um jogador absolutamente violento. Acho que se vier pro Cruzeiro, a gente já pode contratar mais uns 3 pontos esquerda, porque uns 2 ele vai lesionar no treino. E assim, é um jogador que chega, ele extrapola o limite do razoável nas disputas de bola. Ele é realmente um jogador maldoso. Acho que tecnicamente não se justifica. Concordo com o Pedro que ofensivamente ele é bom, ele faz bons cruzamentos, né, para a média dos laterais do Brasil. Mas eu acho que o Fagner não tem um salário baixo, gente. Não é um jogador barato, não é um jogador fácil de lidar. Eu acho que ele até aceitaria numa boa um banco de reservas, porque ele sabe que não está jogando nem perto do que foi nos seus melhores momentos, e o Fagner foi o melhor lateral direito do futebol brasileiro por algum tempo, mas isso há uns 6, 7, 8 anos atrás. Então, eu acho que essa contratação é um absurdo por todos os aspectos, especialmente a questão de experiência do elenco, né, que a gente já está com o elenco sendo envelhecido com as contratações, e a do Fagner é uma que eu acho que não agrega tecnicamente, não agrega em ambiente. Ele é vencedor. Bacana, ele foi vencedor, porque ele não tem sido vencedor nos últimos anos. Eu acho um absurdo isso aí, cara. Uma contratação horrorosa, e eu espero que não se concretize, Samuca.
Eu acho que para uma composição, para jogar alguma vez ou outra, se for essa realidade, se o Corinthians ajudar no salário, eu acho que é plausível pensar em Fagner. O Cruzeiro não vai fazer investimento para buscar um lateral direito, para contratar, e nem tem que fazer, pelo menos na minha opinião, tendo um lateral do nível que é o William. Então, eu não vou ficar aqui, que não tem isso e aquilo. Diante de um mercado, eu também gostaria muito do Mike. E acho que o Mike, numa condição, recuperando a condição física, era para brigar pela titularidade. Agora, se tiver aí um ano, tudo bem, é um lateral de 35 anos, né? Mas o William não vai jogar porque está suspenso, precisa ser preservado. Eu acho que, tendo ali o Fagner, não teria aquele absurdo que era quando a gente considerava o William ficar fora no ano de 2024, né? Mas vamos ver, é uma negociação que está em andamento e o Cruzeiro tenta aí, o Corinthians, fazendo uma composição ali, porque, como disse o Caramujo, é um salário que não é tão baixo assim, e é a negociação que está em curso no momento. Fagner, lateral direito, 35 anos, podendo aí vir para o Cruzeiro em 2025. Desde ontem aí a gente está tentando um contato com o staff do Matheus, né? Para entender melhor essa questão, né? Porque proposta oficial até agora não chegou. Isso é um fato. Não teve proposta por parte do Palmeiras. O Cruzeiro mantém a postura de só conversar com uma proposta de 25 milhões de euros na mesa. E mesmo assim, se for um desejo do Matheus Pereira, não quero ficar mais, quero buscar novos ares, e isso e aquilo, se ele tiver essa conversa, aí o Cruzeiro pensa em uma negociação, porque o Cruzeiro conta com o Matheus Pereira em 2025, fez os planos com o Matheus, tanto que quando o Cruzeiro contrata o Eduardo, é ali para tá saindo o Vital, né? Então, quando você não tiver, às vezes a gente ficou aí, ou até mesmo para dar um fôlego para o Matheus Pereira, né? Matheus Pereira jogou muitas partidas, 90 minutos, e quando saía ali, a gente via o que acontecia. Então, o Cruzeiro trouxe o Eduardo, está trazendo o Eduardo, né? Que ainda não foi oficializado, que tem que passar por exames médicos e assinar contratos, vai ser no início de janeiro. Então, o Cruzeiro trouxe essa opção ali, porque a gente sempre falava, né? Falta um meia ali para dar um fôlego quando o Matheus estiver suspenso, isso e aquilo. E o Cruzeiro não fez nenhum movimento, porque ninguém tem dúvida que se o Cruzeiro faz uma negociação agora do Matheus Pereira, você tem um baita desfalque para começar 2025. Aí não adianta ter trazido o Gabigol, ter trazido o Dudu, ter contratado aí outras peças, porque vai ficar um buraco gigantesco, né? Então essa é a ideia do Cruzeiro, não negociar, e principalmente com o mercado nacional. Agora, se o Matheus procurar, não vou ficar, não quero ficar, é uma coisa que o atleta pode fazer, mas não ficar dentro do que o clube entende, né? Você não vai obrigar ninguém também a ficar no clube, tem contrato, tem uma opção. Multa, o primeiro ponto é multa, né? Só que a multa é absurda. E se chegar uma proposta que o Cruzeiro entende, o atleta fez a opção por não ficar, e a gente não tem essa informação, eu acho que é importante isso, porque vai ficar muito no noticiário, em torno do Matheus, isso e aquilo, véio. Eu, para falar uma situação dessa, tem que ser o próprio atleta de viva voz. Mandou um áudio e etc, e aí você fala, realmente a pessoa não quer ficar. Fora isso, não tem como, né? Então, o Cruzeiro conta com o Matheus e só partiria para algum movimento se fosse desejo do atleta de deixar a Toca da Raposa 2, mas aí deixar nas condições do Cruzeiro, né? Não simplesmente, não quer ficar, então tem que sair de qualquer jeito. Não é essa história. Isso aí já vem de uns dias, né? Mas o curioso, pelo menos para mim, Caramujo, é que se falou tanto disso e até hoje não tem nenhuma proposta oficial na mesa. Por que está esse burburinho todo? Isso aí é um ponto que a gente precisa tentar prestar atenção e buscar as informações concretas, né, Caramujo?
Ah, sem dúvida. E a gente não deve tratar a especulação como algo concreto, né? É uma especulação, né? E a matéria lá do GE, que foi o que balizou boa parte dessa discussão, ela é muito vaga, né? Quando fala pessoas no entorno do jogador. Que pessoas são essas, né? É o que? É o empresário do jogador? Alguém mandou no chat ontem da live, eu lembro, um primo de terceiro grau que é palmeirense do Matheus Pereira, que falou que veio com bons olhos. Aí tudo bem, pô, mas a gente tem que ter, né, um certo filtro aí para esse tipo de informação, ficar mais de boa, porque não tem proposta concreta. Se não tem proposta concreta, o staff do jogador também não se posicionou, o Matheus Pereira está de férias e tem gente que fala, ele tem que se posicionar. O cara está de férias, deixa o cara curtir as férias dele, não tem porquê ficar vindo a público explicar a especulação, até porque a gente vive um período que tem tanta gente que trabalha nesse meio de notícias de transferência. Caramujo. Ele não vai poder viver, né? Ele vai ter que fazer só isso da vida dele. Então, assim, acho que é um caminho que a gente tem que entender, é negociação, é interesse, e jogador que joga bem vai ter interesse de outros clubes mesmo, mas essa situação do Matheus, assim, é um dos mais próximos do conceito de jogador inegociável que a gente tem, né? Eu sei que não existe ninguém inegociável, ninguém é insubstituível, mas um armador como o Matheus Pereira, das características que ele tem, e já encaixado no time, né, jogando bem aí após uma temporada que teve oscilação, mas o Cruzeiro como um todo oscilou, né, um jogador não ia conseguir carregar o Cruzeiro da forma como o time acabou ali, depois daquela data FIFA que voltou no jogo contra o Fortaleza, né, então não é um jogador que ia fazer toda a diferença, e o Matheus ainda fez a diferença em alguns jogos que a gente conseguiu pontuar, mas houve uma queda generalizada e ele foi um deles. Nessa próxima temporada, o Alu falou bem até, né? A gente está contratando flechas melhores, né? Você vai perder o seu arco agora, você vai ficar sem um armador na hora que você finalmente consegue ter um atacante de mais qualidade.